Deus seja louvado, muito bom dia nessa quarta-feira, que Deus te abençoe ricamente, abundantemente, que você possa dar os seus passos de fé para você chegar no seu objetivo, no seu por desejado, porque Deus é contigo, que você não temas nada, porque Deus tem o melhor para você e Ele quer te abençoar em nome de Cristo. Recadinho de Deus para você nesta quarta-feira, 1 Samuel capítulo 23, versículo 1, que vai dizer assim, ó. E foi anunciado a Davi dizendo, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Keila era uma cidade que pertencia ao povo de Deus, a Judá. Então Davi era um grande defensor do povo de Israel. Ele protegia o povo de Israel. E ele está sabendo que os filisteus, inimigos do povo de Deus, está entrando em Keila para saquear a cidade de Keila. Davi fica sabendo, ele toma uma atitude. Você, quando fica sabendo de alguma situação que está sendo contrária à sua vida, é uma perseguição, é uma afronta, é uma traição, ou uma enfermidade, um problema financeiro, um problema conjugal, né? Está querendo saquear a sua fé, saquear a tua paz, saquear o teu temor. Isso acontece. O que você faz? Faça aquilo que Davi fez. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livrará. Então, quando Davi fica sabendo que Keila está sendo atacada pelos filisteus, o que ele faz? Ele era um defensor, mas ele toma uma atitude que devemos tomar. Olha o versículo 2. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Olha que coisa. Por mais que era um povo de Deus, o povo da cidade de Keila, e Davi um defensor e um guerreiro, claro que ele queria ver aquele povo de Keila livre dos filisteus. Como nós queremos sermos livres de muitos problemas. Mas o importante é consultar ao Senhor, porque Deus vai dar estratégia, Deus vai dar direção. Consulta a Deus. Qual é o teu problema? Qual é o inimigo que está afrontando você? Aprenda a consultar a Deus em qualquer área da sua vida. Não vai agir pela sua própria razão, pela sua própria força, não. Vai na força de Deus. Vai pela direção de Deus. Aí diz o versículo 3 uma coisa interessante. Porém, os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então os soldados de Davi temeram ir lá, né? Não tema não os seus inimigos não. Você tem uma direção de Deus, pode ir, que Deus vai ser a tua vitória. Por mais que o problema é um gigante, não tem problema. Você é direcionado por Deus, você vence, você conquista, você derrota os seus inimigos, você vence os seus problemas. Os próprios soldados falam assim, mas como é que nós vamos lá em Keila? Os esquadrões dos filisteus estão lá, querendo saquear. Então, versículo 4, ó Davi, ó. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então, nunca pare de consultar o Senhor. Você vai viver na sua fé com Deus, você vai consultando a Deus, e Deus vai lhe dando uma direção. Mas empecilhos podem acontecer no meio dessa obediência a Deus. Então, em vez de você temer a obediência ao caminho que Deus preparou, torna a consultar a Ele, como Davi fez. Os soldados falaram, como é que nós vamos lá nos esquadrões dos filisteus? Você está querendo ir lá em Keila, os esquadrões dos filisteus estão atacando Keila. Então o que Davi faz? Pede direção de Deus. Ó Senhor, os filisteus estão lá com os seus esquadrões. O que eu faço? Ele já tinha o sim de Deus. Então ele tornou a consultar o Senhor. O que Deus disse? Levanta-te. Sabe o que é essa palavra levanta-te? Obedece. Age. Dá os passos da fé. Pode ir que eu sou contigo, não temas. Então Davi tinha sempre esse temor a Deus, de consultar a Deus sobre tudo que ele ia fazer. Consulta a Deus sobre tudo que você deseja. Consulta a Deus para Ele te dar uma direção.
Às vezes você está enfrentando um inimigo, um esquadrão de Satanás está sobre a tua vida. Então o que você tem feito? Temido? Se apavorado? Você tem se entristecido, se aborrecido? Não, consulta a Deus que Ele vai te dar direção. E você pode ir na direção de Deus, que Deus vai te abençoar. Que Deus vai preparar o caminho e preparar a vitória sobre os seus inimigos. Então não temas não, só consulta a Deus, vá na direção que Deus lhe dá, que a vitória é sua. Você não vai perder, você vai ganhar. Você não vai ser uma pessoa derrotada, vai ser uma pessoa vencedora, porque aquele que permite ser guiado por Deus é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Pega esse recadinho de Deus, levanta-te, pode ir enfrentar esse seu problema aí que vai ter vitória, porque Deus é contigo, que você não tem mais nada. Simplesmente levanta-te, obedece a palavra de Deus e vai vencer em nome de Jesus. Amém? Estamos aqui em Ribeirão Preto, na rua Rangel Pestana 894, nossos cultos, quinta-feira, 7h30, domingo, 9 da manhã e às 18 horas. Venha fazer parte da família da Igreja Cristã Cristo Reina, que sempre eu tenho uma palavra de Deus para te oferecer em nome de Cristo. E se você ama a obra de Deus, seja um generoso contribuinte, entregando as suas ofertas, os seus dízimos, o que você quiser dizimar no nosso ministério, que será muito bem-vindo, porque a igreja precisa das doações. Amém? Mas com liberalidade, com generosidade. Nada com força nem por violência. É por liberalidade e por generosidade. Deixa na descrição o Pix e que você faça a sua doação de livre e espontânea vontade em nome de Cristo. Amém? Compartilha esse vídeo aí com o seu grupo social aí. Seja o meu seguidor no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube. E que sempre estarei deixando uma mensagem de fé para você. Amém? Dá o seu joinha aí, compartilha aí e que Deus nos abençoe ricamente, abundantemente. Amém? Forte abraço, pastor Carlos, Deus te abençoe e nunca deixe de declarar que eternamente somente Deus seja louvado.